já vá abrindo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. E eu queria ser de maneira bem sucinta, objetiva, trazer a você a consciência dos textos que nós vamos ler na palavra do Senhor. Lhes prometo que de uma maneira bem objetiva, Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas no livro de Apocalipse. Vamos ficar de pé uma vez mais e vamos meditar na palavra do Senhor. São 12:13. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número, bendito seja o nome do Senhor, 12. Nós vamos começar lendo sobre a igreja em Pérgamo. Diz: e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu o poder de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos orar uma vez mais, por gentileza. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Coloco à mercê do Teu Espírito Santo, que venha trazer ao nosso coração tudo aquilo que, de uma maneira simples, temos estudado. E mais do que isso, que a revelação daquilo que o Senhor tem preparado, ações e moldar-nos à imagem de Jesus. E anunciar a Tua vinda, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Ocupe o seu lugar por bondade. A igreja de Esmirna, antes de você avançar comigo na igreja de Pérgamo hoje, eu queria só trazer para você alguns relances do que aconteceu no domingo passado, para você que não veio, sobre a igreja de Esmirna. Em Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 8 ao 7, o texto da palavra nos fala da igreja de Esmirna, que tem a ver com a palavra mirra, que é o produto básico daquela cidade. Nesse lugar, onde havia a fábula de Dionísio, a fábula da ressurreição, onde Dionísio era a reencarnação de um dos filhos de Zeus, nesse lugar, as pessoas cheiravam e viviam o sentimento de que haveria reencarnação e ressurreição. Jesus, então, se apresenta à igreja de Esmirna dentro do contexto, dizendo: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Se você não está comigo, Jesus ele vem e traz o contexto de que ele é a eternidade, não os deuses gregos, não as fábulas que haviam nessa cidade. Se você perceber, Jesus ele não chega do além, no sentido de trazer uma mensagem desprovida de conhecimento, pelo menos da cultura. Ele olha para o povo, ele conhece a estrutura do povo, ele conhece a igreja e fala de maneira que o povo possa entender. O povo vivia um ar de eternidade, de ressurreição. Até mesmo o produto mirra era um produto altamente empregado para embalsamento ou mumificação ou conservação de um cadáver. Era o contexto, e ele chega: eu sou a eternidade, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o alef e o tav. Amém? Essa é a Esmirna, ou Izmir. Essa é o segundo porto da região do país da Turquia. Se você acompanhar comigo um pouco mais, nesse lugar é muito importante porque ali, nesse lugar, o apóstolo João preparou um discípulo, e esse discípulo veio a ser o bispo da cidade, chamado Policarpo. Mas na cruz do Calvário, quando João estava
olhando para Jesus, Jesus pediu a João que cuidasse de Maria, sua mãe. Ora, por que apenas João estava na cruz e não os outros discípulos? Todo rabi, que é rabi ou rabino, tem um escriba. Tem alguém que anota seus dizeres. E João era o escriba de Jesus, escrevia. Então, no processo de condenação de um homem da lei ou de alguém religioso, tinha que estar ele como líder, a sua mãe, a sua parente mais próxima e o seu escriba. Eis a razão de nós então vermos Maria Madalena e João. E Jesus, olhando para João, diz assim: João, cuida de Maria. E ele cuidou. Cuidou tão bem que a levou para a cidade de Esmirna. E na cidade de Esmirna, essa foto que vocês veem é, segundo o que dizem, é a cultura, a casa de Maria. Foi aí que Maria foi cuidada por João, ficou na cidade de Esmirna. Foi ali também que, segundo a tradição católica, Maria foi ascensa aos céus ali. Bom, essa é outra história. Uma coisa nós sabemos, que na luta pelo corpo de Moisés, ninguém sabe aonde ele se encontra. Deus o escondeu. As culturas dizem que Deus o tomou. Não vou entrar no mérito da questão. Eu só sei de uma coisa, que Policarpo foi o bispo dessa cidade, morreu de maneira tremenda, transpassado por facas, porque o fogo não lhe consumiu, e lá Maria foi o elo de ligação e de manter a igreja. Porém, a igreja tinha alguns problemas. Entre eles, Deus, antes de tal, mencionava que essa igreja não sofreria a segunda morte, que tem a ver com castigo eterno, porque inferno e lago de fogo são duas coisas diferentes. O inferno vai ser jogado no lago de fogo. No lago de fogo também será jogado certa classe de pessoas. Para a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, apenas para você dar um voo comigo na igreja passada, em Apocalipse capítulo de número 21, verso 8, diz assim: sobre a segunda morte, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a segunda morte é o destino eterno de condenação para aqueles que rejeitaram a Cristo. A primeira morte, ela é natural, nós somos pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos pecadores e por isso morremos. Não morremos porque pecamos, morremos porque em nós habita o pecado. A segunda é quando o nosso espírito tem um destino eterno longe de Deus. E o mais profundo é o confinamento de eternidade a eternidade, não somente dessa condição, mas do corpo e da alma. Pois a palavra de Deus diz que a segunda morte também tem a ver com a ressurreição do corpo diante do trono branco, onde será tudo lançado em um lago de fogo e enxofre. Lá o anticristo e a besta, o falso profeta, em outras palavras, também viverá e estará ali. Viverá no sentido de morte eterna, porque haverá uma destruição sem igual. No verso de número 8 ainda diz: os tímidos, que não são os, eu quero frisar isso, que não são os que têm vergonha no sentido de falar em público, não são os acanhados, os introvertidos. Os tímidos aqui são aqueles que se envergonham de falar de Jesus, aqueles que têm a oportunidade de falar de Jesus e não falam, aqueles que vão num supermercado e em vez de ter a oportunidade, quando Deus lhe apresenta alguém para ouvir o evangelho, eles se negam de falar de Jesus. Estas pessoas também serão lançadas no lago de fogo. São os que se envergonham de dar testemunho do evangelho. Os incrédulos também, os abomináveis, contexto imoral, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, e uma classe muito comum em qualquer lugar que nós vamos, os mentirosos. Os que vivem o contexto da mentira também serão lançados no lago de fogo. Então, se você morrer agora sem Jesus, segundo a palavra de Deus, você vai, eu espero que você não vá, porque esse lugar não foi preparado para você. Você não tem que ir para lá, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se você quiser andar longe de Jesus definitivamente, segundo a Bíblia, a alma vai ao inferno. Mas não fica lá muito tempo não, é só uma eternidade, porque no final de tudo, o lugar vai ficar mais quente ainda, porque o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Eu, se fosse você, eu não ia para lá não. Abraçava Jesus,
confessava Ele como o Senhor da sua vida e escapava com a sua alma enquanto é tempo. Amém? A recompensa final é a coroa de vida. Quando ele fala outra vez, Jesus falando da igreja de Esmirna, Rose, ele fala de uma coroa que havia naquela cidade. Porque era uma cidade onde havia Jogos Olímpicos. Então, quem ia para lá, recebia aquela coroazinha verdinha, toda bonita. Aí Jesus, sabendo que a cosmovisão da cidade de André era uma coroa, o que Jesus diz? Em vez da coroa de folhinhas, eu vou dar para vocês a coroa da vida. Se você entender, Jesus, entre aspas, respeita a cultura, não apenas para dizer que a cultura é melhor, não. Ele, não resta dúvida, todas as culturas estão longe de Deus, ao ponto de que ela volte para o Senhor. É Ele olhar para a cultura e saber o que o povo entende, a cosmovisão daquele povo e falar de maneira que o povo entenda. É por isso que a gente entra na igreja de Pérgamo. Ninguém pode entrar na igreja de Pérgamo hoje sem entender a cosmovisão do que Jesus estava falando, o contexto do que Jesus estava falando. E aí nós vamos entender por que ele se apresentou assim. Em Éfeso, Hélio, ele se apresenta entre os 7 castiçais, com as 7 estrelas na mão. Já em Esmirna, ele já apresenta-se como o primeiro e o último. Porque era o contexto. Em Pérgamo, ele se apresenta de outra maneira. Bendito seja o nome do Senhor. Mas talvez a curiosidade sua é de saber qual é a imagem de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso de número 17, já nos vai mostrando um pouco como é que Jesus é. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Verdadeiramente, 17 mostra João caindo aos pés e o Senhor falando, não temas. Mas se você voltar um pouquinho, no versículo de número 13, João vê Jesus na ilha de Pátimos, que era o lugar onde o imperador enviava as feras para aquela ilha. Era mais ou menos como o alimento para as feras do Império Romano. João foi mandado lá para morrer lá, devorado pelas feras. Nos fala algumas coisas que alguns barcos de 15 em 15 dias chegavam cheios de completas pessoas condenadas pela lei romana, e as feras estavam tão famintas que elas saltavam dentro do mar, e os corpos eram lançados, e as feras comiam, devoravam. Nesse contexto, João, bem velhinho, entre seus 90 e algo, caminhando para 100, foi lançado ali, para ser carne e comida para animais. E nos conta Eusébio de Cesareia, um dos históricos ou historiadores romanos, ou o mais nomeado, diz que entre essas feras que haviam, naquele momento, uma daquelas feras veio abocanhar João. E no meio dessas feras aparece um com as 7 estrelas nas mãos. Aleluia! Os 7 castiçais. E as feras ficam bem quietinhas. E o Senhor começa a revelar, eu sou. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E quando se apresenta a João, foi algo extraordinário. Ele diz assim, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca estava uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. João olha para Jesus, porque a última imagem que ele viu foi Jesus subindo ao céu, com um talite, o corpo resplandecente, mas dessa maneira, em meio àquelas feras, aparece ele com os castiçais, no meio de castiçais de ouro, com 7 estrelas nas mãos, representando o Espírito Santo, os castiçais representando a igreja, e ele se apresenta, o cabelo branco como a neve, vestido comprido, cinto de ouro, os pés reluzentes, olhos de fogo, aleluia! Está pensando que Jesus continua com aquela roupa, ou aquela face desfigurada de sangue? Isso foi antes, meu irmão. Hoje, vai ver quem ele é. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei da glória. Ele é o Deus dos deuses. Bendito seja o nome do Senhor. Dê um aplauso ao nome do Senhor pela grandeza do seu nome, de quem ele é. E é assim que a gente começa. E aí nós vamos viajando para Pérgamo,
Pérgamo ou Pargos. Não, Pargo peixe, Pargos. Torre, dona Diva, torre. Pérgamo, pergaminho. Pergaminho, papiro. Egito foram os primeiros papiros. E em pergaminho são os papiros aonde começam a andar em escala de fabricação. Onde é que está o Vladimir, para você que gosta de gráfica? Pérgamo era a gráfica da antiguidade. Foi lá que começou as impressões. Também chamada casamento ou casado. Mas o contexto verdadeiro é Pérgamo, a torre. Por que torre? Porque Pérgamo ajudou Troia. Conhecem Troia? Cavalo de Troia? Foram os de Pérgamo que deram a mão para Troia, fazer aquele cavalão e destruir todo mundo. Mas essa é outra história. Se você acompanhar comigo ainda, no mesmo texto do que nós estamos vendo, Pérgamo fica entre a Ásia Menor. Ali está Turquia, Creta, Chipre, Israel e Egito. Se você quiser fazer uma viagem para lá outra vez, sai daqui, vai para Londres, e você pega a Turkish Airlines. Turkish Airlines é uma das melhores companhias do mundo. Eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de fazer essa viagem, já 4 vezes. O Senhor nos levou, sem nenhum financiamento da igreja aqui, pessoas voluntárias que nos convidam, e eu sei que algumas pessoas se dispõem a nos convidar. Me perdoe se você de alguma maneira nos convida e a gente não pode estar. Não é porque eu me julgo só qualquer pessoa. Realmente eu não sou exatamente ninguém. Mas é porque nós queremos nos dedicar mais ao grupo, ao rebanho, ao lugar onde o Senhor nos plantou. É um paralelo apenas do que a gente está falando sobre viagem. E aí nós vamos para Istambul. Chega em Istambul e aí você começa a visitar as igrejas. Porque é verdade, essas igrejas foram implantadas por Paulo. E ele começou a visitar, é como a Grande Dallas, e vai em Carrollton, e vai em Farmers Branch, e vai em Plenum. E aí ele começa. A província daquela época, irmã Abigail, se chamava Esmirna. Ok? E uma das cidades, como Carrollton, chamava-se Pérgamo. Aleluia! E a grande cidade de tudo, Éfeso. Então entra em Éfeso, dá uma volta em Esmirna, visita ali Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E foi assim que Paulo começa, porque ele começou um rebuliço, uma revolução em Éfeso. Começou com aquela queimadeira tremenda de uma grande fogueira, de pessoas que voluntariamente se converteram e jogaram no fogo os seus livros de bruxaria. Com fervor, com zelo, com amor, com entrega. Mas essa foi a mensagem da primeira igreja. E essa é Pérgamo. Se vocês notarem aí, você está viajando comigo. Quantos estão viajando comigo? Eu espero que você esteja comigo na Turkish Airlines agora, chegando em Istambul. Você chega em Istambul e dali você já começa a ver um panorama extraordinário, porque quando você olha no aeroporto, só um pouquinho, entre as lojas, são lojas de classe A elite da elite, o melhor do melhor. Você vê coisas extraordinárias, você vai comprar alguma coisa. Para nós que gostamos de alguns sanduíches por aí, eu estou entrando na dieta em nome de Jesus. Já estou vivendo. Mas você paga muito caro por qualquer bobagem, qualquer coisinha lá, caríssimo. Vale muito dinheiro. E ali é só euro, imagina o dólar para euro, é extraordinário. Daí você pega um ônibus e aí começa a viajar pelas cidades que estão lá. Mas essa aí é o templo da cura, de Asclepion. Pérgamo não era apenas conhecida como a fábrica ou a imprenta daquele tempo, era conhecida também como a escola de medicina. Em 350 a.C., lá perto de Atenas, havia uma escola de medicina. Eu estava estudando para ser médico. Aí o Senhor me colocou para ser médico da alma. Só que a escola de Asclepion, onde Hipócrates é o fundador da medicina da região oeste, aprendeu nessa escola. O que eles mais faziam de medicina era o que nós menos fazemos convencionalmente nos nossos dias. Nessa escola de Asclepion, que tem a ver com um grego, com um deus da medicina chamado Asclepion, você vai entender isso comigo. Deixa eu ver se ele sai aqui. Aí. Esse deus grego, Asclepion, ele é conhecido como esse ser que trabalhava sobre o inconsciente, o subconsciente da pessoa, e o significado era uma vara com uma serpente. Daí surgiu o símbolo da medicina. Saiu de Asclepion. E havia esse lugar que era cheio de águas. Era como um spa. Para você ter uma ideia, o Marco Aurélio, o imperador naquele tempo, ia para esse lugar. Pessoas iam para essa escola para aprenderem
como tratar os senadores, os políticos de Roma. Ali, na escola de Asclepium, em Pérgamo. Assim que o contexto, o que era? Era assim, digamos que o Júlio chegasse lá em Asclepium com a sua esposa, Sônia. Estamos no céu, hein, meu amor? Claro. Os passarinhos cantando, as águas correndo, tudo muito verde, massagista de um lado, uma cama branca de outra. Você não mais senta assim, um dia cansado, vamos para Asclepium. Aí chega ali, as pessoas já lhe tratam, faz uma massagem. Onde é que dói? Ai, aqui, ai, dói aqui, dói em todo lugar. Lhe trata, deixa você belezinha. Daqui a pouco, o médico chega para você e diz, o que você tem? Olha, eu não sei, se eu soubesse eu não estava aqui. Vamos fazer o seguinte, você tem que dormir. Feche os seus olhos e durma. Quando você tiver um sonho, os deuses vão te revelar qual é a tua dor, e então nós, médicos, vamos curar você. E é assim que era a medicina espiritual e também física. Os sonhos naquela época, Rose, era de fundamental importância na antiguidade. Quem sonhava tinha um contato com o divino. Tanto é que na história do nascimento de Jesus, Deus envia um anjo, o anjo entra no subconsciente de José e fala com ele, e ele desperta e diz... Às vezes você não tem um sonho que Deus fala assim com você, Estezinha. Ai, papai, fala para o Vladimir, diz, eu sonhei com isso, eu não sei, mas eu acho que isso que eu tenho que fazer. Lembrando de alguém aqui, eu acho que foi alguém que estava fazendo um trabalho e não sabia como fazer, e teve um sonho, e no sonho disse, faça isso, faça aquilo, e ele seguiu os passos do sonho, e deu tudo certo. Eu não estou dizendo para você que você vai sonhar com uma Ferrari, chegando num lugar que vende Ferraris, e você vai lá e alguém vai te dar. Alguém tratou de fazer isso e terminou vendo o sol quadrado. Não faça isso. Mas era assim que se vivia. Então, naquele momento, os espíritos daquela cidade, porque existem espíritos das regiões, eles chegavam e também havia uma manipulação, persuasão muito grande para quem estava em Asclepium. As pessoas ficavam num zen. Águas, comida. Ora, o imperador ia para lá. Pessoas iam aprender essa medicina. E quando a pessoa tinha aquele sonho, e acordava do sonho, então o médico chegava, conta para mim, Yamazaki, se você teve um sonho, Yamazaki. E naquele sonho você dizia, eu tive isso, e o médico então prescrevia o seu diagnóstico. De maneira que as pessoas que tinham sonhos é que tinham o diagnóstico da sua doença. Você me entende? Então ninguém tinha uma palavra final. Era tudo muito subjetivo, tudo abstrato. Ah, eu estou doente. Não, eu acho que você está doente. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dormir. Nós dormimos, hibernamos, e Deus vai falar conosco. Os irmãos entendem isso? Então é nesse contexto que a igreja nasce. Nessa visão, Jesus então, no versículo de número 12, fala com a igreja. Olha lá. E isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Por que Jesus fala isso? Porque a cultura, ela é fomentada do abstrativismo. Em outras palavras, da pessoa apenas caminhar em cima do empirismo, das coisas que sente. Eu sinto a presença de Deus, Ele está aqui. O que a Bíblia diz? Eu não sei, mas eu estou sentindo que esse não é o caminho. E Jesus então tira a espada e diz, olha, não é sonho, não é visão, não é sentimentos que regem a cultura, nem a igreja. É a minha palavra e ela corta quando entra e ela corta quando sai. Eu sou a determinação do destino de cada cultura, de cada vida e de cada ser. A minha palavra e não o que sente o homem. Bom, se vai dar esse aplauso, dê o nome do Senhor. É por isso que Jesus chega e diz, eu sou aquele que tem a espada. Ele diz assim, eu sou quem coloca um ponto final na história do homem. Sou eu que determino, não o que você sente, pouco me importa o que você sente no sentido de destino. É o que a minha palavra diz, e o que sai da minha boca, ela corta quando entra e corta quando sai. Assim que Pérgamo, não se deixe levar pelas suas emoções. Não se deixe levar pelas revelações de sonhos e visões. Hoje no Brasil a gente vive um Pérgamo da vida que é um Pérgamo tremendo. Pessoal, estou sentindo, eu tive um sonho que eu tenho que encher uma piscina cheia de água. E vamos fazer a campanha dos envelopes. E eu, como homem ungido, vou tomar um banho nessa piscina.
E quando eu mergulhar nessa piscina, essa água vai estar santa, e você joga os seus pedidos aí. E um dos líderes foi fazer isso, e o povo não aguentou papel e mergulhou também. Não somente o papel, mas eu também. Era um tibum dentro daquela piscina. Barris de óleo. Eu estou agora orando para que esse barril de óleo seja ungido. E agora, porque ele é ungido, quando você pegar esse óleo, aonde esse óleo bater, vai ser um óleo de cura e de libertação. E aí ele disse, mas é R$5 o frasquinho pequenininho, 10 o maiorzinho, e se você quiser isso aqui, começa com 1.000. As pessoas não seguem a palavra, mas seguem isso. Visão. Chega um dia, a palavra diz assim, perdoe. Mas pastor, eu tive um sonho que aquela irmã não tem que perdoar não, porque ela já está no inferno. Pessoas, eu não estou sentindo a presença de Deus por causa disso e por causa daquilo. Eu não estou em contra com manifestações emotivas, mas eu estou em contra quando essas passam a ser a espada de 2 gumes da igreja. Eu não sinto a presença de Deus, você não tem que sentir nada, meu irmão, você tem que obedecer à palavra. E sobre essa palavra, Deus revela que Ele é real sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus fala assim. Em Atos capítulo de número 20, verso 31, acompanhem comigo os textos da palavra. Aleluia. Aleluia. Em Éfeso ele tem as estrelas. Em Esmirna, aleluia, ele é o alfa e o ômega. Em Pérgamo, ele é a espada de 2 gumes. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo de número 20, verso 31. Aleluia. Estou chegando lá, queridos. Você vai vendo a palavra. Você que está em casa também. Pastor, eu queria ler a Bíblia. Como é que eu consigo ler? É fácil. Você vai para João, depois para João você vai para Atos, depois você vai para Romanos. Por quê, pastor? Porque em João você vê quem é Deus, em Atos você vê o que é a igreja, em Romanos você vê o que é doutrina. E no Antigo Testamento, pastor, você vai para Gênesis, para você ver o que é a história do mundo. Daqui a pouco você vai para Deuteronômio, para ter uma ideia do contexto de lei, de orientação naquela época. Dá uma mergulhada em Salmos e Provérbios, e você então começa a ler toda a Bíblia. Assim de simples, se você quer entender no contexto do conteúdo bíblico. Em Atos capítulo de número 20, verso 31, seja bendito o nome do Senhor para sempre. Diz assim, e também alguns... 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. No contexto de Atos 20, Paulo ele está falando do tempo que ele levou em toda a região de Éfeso, na Ásia Menor, implantando a igreja. E não foi assim. Coloca o grupo de louvor, luzes, câmera, o pastor prega, como é hoje mais fácil aqui. Foi com lágrimas. Não resta dúvida que para a gente estar aqui, meu irmão, também foram muitas lágrimas. Você não conhece a minha história, você não sabe por onde eu passei. É tão bom, tão fácil você me ver aqui com um terno ganha, uma gravata ganha, bonito para você na foto, mas você não conhece as minhas marcas, as minhas histórias, as minhas lágrimas e as minhas dores. Se você quer me julgar pelo que você vê hoje, conheça a minha história e você vai entender a minha vida. Foi assim que Paulo falou. Igrejas implantadas, vocês acham que essa igreja foi assim? Foi exortando, ensinando de dia e de noite, com lágrimas, com choros, com entrega. Pérgamo nasceu assim. Numa cidade onde as pessoas chegavam e tinham uma ideia de sentimento abstrato. Ele não chegou e disse, atenção gente, chegou aqui o rei da Coca-Cola. Sonho, acabou, esse negócio de sonho... É o que eu digo. Não foi assim, querido. Foram lágrimas. Até mesmo porque em Atos, capítulo de número 2, volte comigo ao texto, nos fala que esta cidade não apenas tinha a escola de Asclepion, mas também havia o trono de Satanás e havia o altar de Satanás, que era Zeus ali. Você pensa que é fácil? Você chegar num lugar onde o povo cultua o próprio Satanás, na personificação de um deus do panteão grego Zeus, aonde você vê o bispo, o pastor da igreja, sendo queimado vivo. Olha um texto comigo. Verso de número 13, diz, eu sei as tuas obras, e onde habitas. Jesus, ele olha para a igreja, Sônia, e diz, eu sei onde você está.
Eu sei a luta que você passa. Eu conheço as lutas tuas. Jesus diz, olha para Pérgamo e diz, eu sei que aonde você está não é fácil. Eu sei que é duro viver nessa cidade. Jesus dizendo para a igreja. E no versículo de número 13 ele diz, por quê? Porque é onde está o trono de Satanás. Eu sei, porque existem ambientes dominados pelas forças das trevas. Ambientes que são inclinados pelas forças sobrenaturais das trevas. Mas elas necessitam de tronos e de altares para poder operar. Se você acompanhar comigo, dê um pulo comigo para Gênesis, capítulo de número 3, verso 14. Seja bendito e exaltado o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. No livro de Gênesis, no capítulo de número 3, e eu vou abrindo lentamente os textos da palavra, para lhe dar tempo de você que está me acompanhando também poder ler comigo. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Satanás quer uma atribuição dada a um ser espiritual, que pode ser acusador, chamado Satanás, que pode ser o tentador, chama-se diabo, que pode ser o mentiroso, chama-se a serpente, que pode ser aquele que destrui, é chamado de dragão. São adjetivos dados ao mesmo querubim caído do céu. Quando ele acusa, o nome dele é Satanás. Quando ele tenta, o nome dele é diabo. Quando ele engana, ele é chamado a serpente. E quando ele vem para destruir, ele é chamado o destruidor. Mas tudo é uma panela só. Satanás, diabo, serpente e dragão são condecorações do mesmo querubim. Mas ele, quando entrou na serpente, os dias deles ficaram contados, Israel. Porque Deus limitou a ação do poder das trevas ao poder humano. Ele disse, ó, serpente, na terra, você só vai viver na terra, rastejando-se, comendo do pó da terra. De uma maneira revelacional para as nossas vidas, o pó é o ser humano, você e eu somos pó. O diabo, para operar neste mundo, precisa da autorização do homem. Por isso que ele persuade, engana a raça humana para que delegue a ele a autoridade. Na antiguidade, a autoridade dada a Satanás era através dos sacrifícios nos altares e da adesão à idolatria. Se você que ouve essa mensagem nessa manhã decidir em dar um basta para essas drogas, um basta para esse alcoolismo, um basta para esse adultério, um basta para essa fornicação, um basta e dizer, eu não vou mais viver assim, eu viverei para o Senhor, a serpente não terá pó para comer. Enquanto você der pó, ela vai comendo. Enquanto você der pó, a serpente vai se alimentando. Enquanto você liberar a sua vida para o reino espiritual, mais ela vai se alimentando. Quando você decidir, eu não vou chorar mais por causa desse relacionamento, eu não vou mais estar pelos cantos porque eu não tenho aquilo outro. Quando você tomar a decisão e dizer, Deus, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, a serpente não terá pó para comer. Dê glória ao nome do Senhor na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Volte comigo em Apocalipse então. Apocalipse capítulo de número 2, essa é a fotografia. Pérgamo se chama exaltação, o casado. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios. E a exortação é para que a igreja se arrependa. Ele diz, darei ao que vencer do maná escondido. Maná é uma palavra em hebraico que significa o que é isso. Me lembro da Ruama, do Alex. Não vou dizer isso não. Não posso dizer isso não, se hoje então... Uma outra pessoa fez um experimento na cozinha. Tá, todo mundo soube que é você. Aí, fez um experimento de uma receita. Saiu muito bom. Só que não aparecia muito com o que estava na receita. Aí, quando o Alex comeu, chegou para a mamãe dele e disse, mamãe, o que é isso? A palavra o que é isso, ou o que é isso, em hebraico significa maná. Quando o povo estava no deserto e caía aquele monte de pão, peraí, não é pão de trigo não, um novelozinho, um algodãozinho com um saborzinho de cebola, de cilantro, gostoso. E aí caía, o pessoal pegava isso, como é o nome disso? Eu não sei não, o que é isso, e virou maná. Essa palavra maná,
apareceu em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão ali é o pão da padaria, do trigo. Tem gente que nem pão pode comer, irmãos. O que Jesus está dizendo, o alimento básico para a sobrevivência do ser humano sou eu que dou. Então ele diz assim, Senhor, o maná, a minha sobrevivência, a minha existência vem das tuas mãos. Então, para eu viver nesse dia, dá-me condições de viver. Aleluia! Por aí diz que é só pão. Meu irmão, acorde. Pastor, o que é isso? Bíblia. E agora, nós entramos na cidade de Pérgamo de maneira 3D. Se você viajar comigo, voltando para a cidade de Pérgamo, essa é a cidade que Paulo viu em computador. Nessa região que você vê as escadas ali, onde você vai ver o teatro. Primeira mão, para você entender por que se tornou assim. Atalos, o terceiro, que era o prefeito da cidade, grego, muito vivo, vendo que Roma já era uma república, disse, isso aqui, Donald Trump talvez seja eleito. Se ele for eleito, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Atalos, o Atalos muito sabido, disse, eu vou doar minha cidade para Roma. Como você que vem do Nordeste, diga comigo, menino sabido. Pegou a cidade e doou para Roma. Roma virou um império e em condecoração a esse gesto de nobreza e de dádiva do prefeito, disse, vou construir nesta cidade o culto ao imperador e vou colocar o próprio Deus, Zeus, para morar nesta cidade e farei um templo onde todas as pessoas das regiões circunvizinhas ou do mundo virão para adorar em você, ó Pérgamo, pela sua generosidade de ter dado tudo para mim como Roma. E foi o que aconteceu. E aí construíram um templo. Naquele tempo, milhares e milhares de pessoas saíam da escola de Asclepion e também na circunvizinhança das cidades ao redor. Com esse contexto, os deuses da Grécia, o imperador como rei, eu posso ter o acesso aos céus através do meu empirismo, dos meus sentimentos, da minha via espiritual. Paulo encontra isto. E aí nos mostra algo que eu quero trazer em destaque, que é isso aqui, ó, se você acompanhar. Esse é o templo de Zeus. Afinal de contas, existem alguns hebreus que não dizem a palavra Zeus, porque Zeus, no grego, é Theos. E Theos, para o latim, é Deus. Então, quando nós dizemos, imagine que chega aqui nessa porta aqui um romano da época de Pérgamo. E eu dizia assim, porque Deus está no controle. Ele nunca mais volta aqui. Porque Deus, para ele, é Zeus. E Zeus é o próprio diabo para a igreja. De outra maneira, a igreja de Pérgamo, o que menos falava era Zeus. Ou Deus. Porque Deus e Zeus é a mesma coisa, se você viesse de Pérgamo. Você me entende? Não entendeu, não? Vamos falar um pouquinho mais. Em Zeus, que era o templo, as pessoas, no contexto latino, chamavam Zeus de Deus. Então, quem ia? Imagina, chega aqui a irmã Abigail e disse, irmãos, vamos abrir a palavra de... Só que se eu dizer Deus, eu estou dizendo... Por isso, os hebreus não usavam a palavra é no meio, só o D e o S, ou o S, até hoje fazem isso. E outras culturas também. Aí nós ficamos com Jeová. Aí alguns latinos inventam cada coisa, dizem, não, o nome de Deus é só Jeová. E agora é só Jeová, Jeová, meu Deus. Não, agora o Elohim. Aí depois, não, é só o Yeshua HaMashiach. Tudo nome do mesmo ser. Irmãos, vem cá, você, olhe para mim. Vamos ler a palavra do Senhor. Entenda, Deus está acima das religiões. Só que não existe uma religião que leva a Deus. Existe um só relacionamento. E esse relacionamento se chama Jesus Cristo, que é Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Ele está acima de Zeus, de Artemis, de Asclepion, de qualquer deus grego, romano, de qualquer cultura. Jesus Cristo é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Bendito seja o nome dEle. A sua espada determina a nossa vida e destino. Só que no templo foi difícil.
Vá comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. E eu sei que o tempo que me foi dado foi um tempo tão apremiante, 12:10. E eu quero topar exatamente o horário conveniente para que a gente seja liberado. E se você ficar com gostinho de quer mais, provavelmente, como no próximo domingo, não teremos a participação daquele que nos convidou para poder manter a série. Sinto você que queira também, de alguma maneira, compartilhar conosco a palavra. Eu quero convidar você para na semana, na quarta, na terça, porque nos domingos nós temos um encontro marcado aqui, onde nós vamos terminar toda esta série. E depois teremos um intervalo de liderança, algum líder pregando, e eu voltarei com mais séries. Este é um ano em que nós vamos dedicar-nos, com a graça do Senhor, em muita orientação doutrinária, bíblica e de pregação também. Não resta dúvida que esse é o tempo. Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 13. Leia comigo. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Entendeu? Era aí, Júlio. A igreja habitava aí. O trono de Satanás era o templo de Zeus. Era aí. No meio em que o povo não tinha uma palavra determinada, era por espírito. Meu Deus, era uma parabólica de manifestações demoníacas misturadas com arte, com a medicina, com a ciência. Nesse lugar, nos diz a palavra que mesmo que o trono estava ali, mesmo que Zeus estava ali, mesmo que a cidade inteira se dedicava a um sistema, porque Satanás também não é apenas uma pessoa. Eu sei, é um ser. Mas quando a Bíblia também fala sobre Satanás algumas vezes, ela está falando do sistema que ele promove, do reino dele, do governo dele, do poder dele, da ação dele. Mesmo com tudo isso, a igreja de Pérgamo disse, o Senhor, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo num sistema corrompido, mesmo num sistema que te leva à bruxaria, no Brasil, marchas para Satanás, em Detroit, marchas para Satanás, em Oklahoma, monumento para Satanás, missa negra, no ano passado, em Oklahoma, aqui, Dallas, o berço da feitiçaria do país. Uma das maiores organizações de feitiçaria está aqui. Em Carrollton, 418 membros do clã de bruxaria, de bruxas, daqui, da Wicca, aqui em Dallas. Nós, vidros quebrados, esterco na cruz, 2 satanistas que vieram aqui, minha esposa teve que orar, caíram tronchas com demônios, mas continuaram e foram e vieram. Mesmo com o sistema corrupto, mesmo com o sequestro de crianças, mesmo com o ateísmo desenferrado e misturado com a feitiçaria, o engano, seja o que for, mesmo com o templo de Zeus, não tens negado o meu nome. Caráter. Compromisso. Diga para a pessoa que está do seu lado, compromisso com Jesus. E esse é o templo de Zeus. Versículo de número 13, esse é o templo. E esse templo foi construído aí. Nesse templo, no meio do templo, esse é Zeus. E essa é a imagem que Satanás tomou para ele. Só enquanto é um nome, nada acontece. Mas quando você começa a fazer sacrifícios, aí a serpente vai comendo o pó, entende? Vai criando poder e vai começando a ter legalidade. Pastor, na minha casa não entra o diabo. Se a Bíblia diz que entrou na igreja. Sabe por que não entra? Se você tiver todo o posicionamento real da palavra. Mas se você continuar com essas coisas, trazendo esses elementos e dando pó para a serpente na sua casa, vai se alimentar. Se tem casas de cristãos onde existe um terror e um pânico noturno. As pessoas têm medo, ouvem vozes, veem isso e aquilo, chamam o padre para benzer e colocar uma cruz, abrindo o Salmo 91. Meu irmão, você realmente acha que o demônio vai sair com estas coisas? Ele dá uma voltinha lá na vizinhança e volta pela porta dos fundos, ou pela janela, ou arranca o teto e entra. Amado, em nome de Jesus, não dê pó para a serpente. Em outro contexto, o templo, e foi exatamente aqui, que esse templo, depois que foi destruído, foi levado para a Alemanha, em pedacinhos. O templo de Zeus foi levado em pedacinhos. E construíram o templo de Zeus na Alemanha. E tinha um rapaz, garoto, anglo, chamado Hitler, que nasceu no dia 19 de 1889, Nissan, no dia em que foi a inauguração do templo de Zeus.
E aí, esse garoto começou a passear pelo templo de Zeus. Sendo um chanceler, começou a levantar a voz como no templo de Zeus, na antiguidade, se levantava contra a igreja e contra os judeus. Só que para você acompanhar comigo um pouquinho, o templo de Zeus tinha um altar. Deixa eu acompanhar. E altar em grego aí, significa holocausto. Está entendendo comigo? Escute. Então, quando o templo que havia, note o texto da palavra, o templo que havia e o altar que havia ali era chamado de holocausto. Esse altar também, onde faziam ofertas queimadas, das quais o nosso irmão, deixa eu ver se vai aqui, nosso irmão Antipas foi queimado. Volte ao texto da palavra. Em Apocalipse capítulo número 2, verso 13, diz: nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A palavra Satanás habita tem a ver com o altar, Júlio. Então, o trono, temos o templo, e onde ele habita, o altar. E o que era o altar? Um touro de bronze. Nesse touro de bronze, pegaram Antipas, que era o bispo da cidade de Pérgamo, consagrado por João, o pastor. Não escreve ao anjo da igreja? Olha o anjo da igreja onde foi parar. Dentro do ventre de um touro de bronze. Fechavam, tocavam fogo. Dentro do touro tinham umas certas cornetas. Quando a pessoa começava a gritar, a boca do touro aberta fazia o aludir do som desesperador da morte de quem estava sendo queimado. Então Antipas morreu assim, dentro da barriga desse touro, gritando, e o som se espalhando. Dentro desse contexto, é que a igreja disse: eu não vou negar o nome do Senhor. Eu vou manter a minha fé. Os que seguiam a Jesus e viram um pastor deles dentro da barriga ou do ventre desse touro, mesmo com tudo isso, disse: eu agora que vou ser crente mesmo, eu agora que vou se manter na fé. Nos nossos dias hoje, meu irmão. Hoje. Olha a bomba! Quê? Mas na igreja não. Não. Por quê? Porque eu passei e o irmão não me deu a paz do Senhor. Outro diz: não, me desviei. Dá até aquela música do me desviei. Por que você se desviou? Porque não tem mais igreja, não tem mais pastor. Ai, que eu estou me sentindo tão vazio, não sinto mais nem a glória de Deus na minha vida. Acho que eu vou morrer. Mas por quê? Não, ninguém me visita, ninguém liga para mim. Não tem um pastor, não tem igreja ali perto, não falo o meu idioma. Sniff. Vamos parar com esse besterol aí? Vamos acordar para Jesus? Até onde você vai chegar com tudo isso? Pérgamo, mantém firme a tua fé. Mesmo quando Antipas esteja sendo queimado no touro de bronze. Essa é a mensagem para a igreja de Pérgamo. Só que não termina por aí. Já são 1 e 2 da tarde. O que é que eu faço, irmãos? Eu fico por aqui, continuo. Se eu continuar, as crianças agora no fellowship vão precisar estar com você. Eu continuo ou fico aqui? Mais 10 minutos, os outros mais 10 minutos. Porque eu quero, hoje, com você que está acompanhando, foi tudo tão sharp, tudo tão afiado, tudo tão no horário, tudo tão no momento, tudo tão ok, que eu queria terminar naquele horário lindo. Mas, aí o trono foi assim: Marcelo Fleitas, pegaram os pedaços desse altar, aonde tinha esse boi de bronze, sabe onde é que fizeram? Levaram os pedaços do altar e construíram a plataforma de Hitler. E na plataforma de Hitler, nesse altar desses pedaços que foram construídos, chamado de entendeu? Ele falava e começou a sua manipulação de recrutamento do exército alemão para dar fim aos judeus, que isso foi chamado de, entendeu? Não termina aí. Hitler morreu. Onde é que está esse trono?
O trono foi bater na Rússia. Um jovem chamado Stanley importa os pedaços do altar para a Rússia. E ele fez isto, e disso fazia a plataforma, e falava, e nasceu o comunismo. Os irmãos não entendem? E o comunismo alcança tudo o que nós conhecemos hoje como bandeira vermelha e foice e martelo. Aí vai. Não termina aí. Hoje a Rússia já não é mais a União Soviética de 1949. Hoje ela tem limitações. Onde é que vocês acham que está o altar? Continua na Rússia. E o novo líder que se levanta? Purim. Eu não estou falando que ele... Entenda, não estou colocando conotações de anticristo aqui. Eu estou só revelando onde está cada elemento. Mas não termina aí. O templo de Zeus continua hoje como um presente à Alemanha, mas pela jurisdição da Rússia, em Berlim, Alemanha. Quando você for para Berlim está por lá, você vai no museu e você vai ver o templo de Zeus reconstruído lá e cuidado lá. Só que quem tem a ação direta é a Rússia sobre esse templo. Meus irmãos, a Agenda 21 é a nova visão desse sistema abstrato de domínio contra os judeus. Israel foi eliminada, em outras palavras, de respaldo das Nações Unidas. Os cristãos estão sendo perseguidos como nunca antes na história do mundo moderno. O nosso querido Rio de Janeiro, em 1992, reuniu 179 nações. E o George Bush pai se reúne e assina um contrato, um decreto, chamado Agenda 21, de sustentabilidade e desenvolvimento, que talvez a Marina defenda e outras pessoas no contexto de defesa da ecologia, do ecossistema. Mas basicamente diz assim, Obama foi lá e disse, nós precisamos implantar essa agenda em 2021. E o que isso quer dizer? O governo vai tomar conta da sua propriedade, vai determinar onde as suas crianças vão estudar, até onde você vai comprar e vender. E isso tem que ser implementado para começar a ser vigente em 2030. Não, se você acha que isso é bobagem, existem cidades que já estão chamadas cidades fantasmas, porque vai haver um remanejamento da população para estas cidades. Em Angola, onde parece ter o maior índice de fome na África, um dos maiores, já tem uma cidade com prédio, com padaria, com tudo pronto, só que inabitável, vazia. Desde 2012. Não. Na China tem um distrito completo feito fantasma, preparado para o remanejamento da população. O quê? O trono. Aqui, nos Estados Unidos, tem mais de 500 campos de concentração que a FEMA abriu e colocou esses caixõezinhos, que cabem 4 pessoas, espalhados em toda a nação. O que você acha que está vendo no mundo? Não, isso é real. E o que eu estou falando não é teoria de conspiração. O decreto foi assinado no Rio de Janeiro, em 1992. O Obama está defendendo essa agenda nas Nações Unidas. Os campos são reais nesse país, os caixões são reais. O que não é real, talvez, seja essa ação de conspiração. E aqui vem o que não é real, mas é especulativo. É isso aqui. Obama termina o mandato, vai ser o secretário-geral das Nações Unidas, para poder implementar a Agenda 21. Hillary Clinton passa a ser o presidente da nação. Só que, para você e para mim, talvez é conspiração. Mas o primeiro-ministro de Israel disse, epa! Já entendi onde vocês querem chegar. E começou a levantar-se nas Nações Unidas contra o projeto Obama. Algo está acontecendo. Meus irmãos, no próximo domingo, nós vamos continuar falando sobre a igreja de Pérgamo. Eu espero que você não falte e traga pessoas, porque nós queremos continuar falando sobre a ação e a mensagem da igreja para os nossos dias. Amém? Eu já recebi um sinal. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu queria chamar você, nesses últimos minutos, são 1h08 da tarde, nesse lapso de alguns minutos, a que você tomasse essa decisão, dessa mensagem no seu coração de, vendo a vida de Antipas e o sistema em que o mundo está submergido, que você tome uma posição
de conviver e viver o que a palavra diz como nunca antes na sua vida. Eu quero deixar essa mensagem com essa pequena afirmação. Isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Bendito seja o nome do Senhor. E essa é a minha mensagem nessa manhã. Próximo domingo, eu espero você aqui para a segunda parte. Com profunda entrega ao Senhor, nesta manhã, a nossa dependência dEle e a nossa necessidade de termos um posicionamento na sua palavra. No nome de Jesus, Deus está falando com você através de sonhos, de visões, através dos sentimentos, através de sentidos. Eu quero convidar você a que você filtre todas estas coisas com a palavra do Senhor. O que a Bíblia diz acerca dessa depressão? O que a Bíblia diz acerca desse sentimento de ódio, de rancor, do teu matrimônio, do teu casamento? O que a espada de 2 fios, de 2 gumes, está determinando para você? No nome de Jesus, vamos orar. E você que está em casa também é convidado a orar comigo. Mas eu não quero terminar antes, sem te dar essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje. Se você está me ouvindo agora e deseja com seu coração confessar Jesus como Senhor da sua vida, é simples. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te confesso como Senhor da minha vida. Entra ao meu coração, faz nele morada. Espírito Santo, entra na minha vida. Senhor Jesus, lava os meus pecados no teu sangue. Eu me comprometo de agora em diante em viver uma vida para ti, em ser entregue todos os dias, em compromisso absoluto com a tua palavra, proclamar a tua vinda e esperar a tua vinda, Senhor, por mim. Em o nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento, Deus amado.